Fala galera, beleza? Chegamos aqui então à nossa cadeia respiratória, que é considerada a última etapa do nosso metabolismo aeróbio. Então, na sequência do ciclo de Krebs, a gente viu que aqueles hidrogênios do ciclo de Krebs são transportados para a cadeia respiratória e agora a gente vai ver como é que funciona essa cadeia. Nós vimos que as moléculas de NADH e de FADH, elas transportam esses hidrogênios até a cadeia respiratória. E o que é essa cadeia respiratória? A cadeia respiratória, ela é uma sequência de proteínas que tem a função de transportar os elétrons que estavam no hidrogênio trazidos pela NAD e pela FAD. Por isso que, além do nome de cadeia respiratória, ela também recebe o nome de cadeia de transporte de elétron, que a gente escreve desta forma assim, cadeia de transporte de elétrons. Às vezes a gente vai ver pela sigla CTE, ok? Então, cadeia de transporte de elétrons ou cadeia transportadora de elétrons é a mesma coisa que cadeia respiratória. O que significa, o que é essa cadeia de transporte de elétrons, o que é essa cadeia respiratória? Ela é uma sequência de proteínas formada por 4 proteínas, como nós vimos aqui enumeradas de 1 a 4, e essas proteínas elas têm a função de bombear os hidrogênios aqui da matriz mitocondrial para o espaço que fica entre as duas membranas. Só que para isso poder acontecer, essas bombas que a gente vai chamar aqui, que são os números 1, 2, 3 e 4, elas precisam de elétrons sendo transportados entre elas. Esses elétrons, eles estão na molécula de hidrogênio, que foi trazido pela NADH e pela FADH, e eles são transportados entre esses complexos. A gente chama isso de complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Os elétrons do complexo 1, eles são transportados para o complexo 3, e depois esses elétrons do complexo 3 são transportados para o complexo 4. Eles não passam pelo complexo 2, tá? É de 1 para 3 e do 3 para 4. Esses elétrons que começam aqui no complexo 1, que foi o que a gente acabou de ver, são os elétrons trazidos pela NADH. Observe no desenho anterior que a molécula de NADH ela está aqui no comecinho da cadeia respiratória. Por quê? Porque ela consegue entregar esses hidrogênios, os seus elétrons, apenas aqui no complexo 1 da cadeia. Por isso que está aqui no comecinho. Os hidrogênios trazidos pela FADH, observe que a FADH está aqui logo do ladinho. Para quem que a FADH entrega esses elétrons e, consequentemente, proporciona a passagem de hidrogênios? Ela entrega isso no complexo 2 da cadeia respiratória. Observe que a cadeia respiratória, que o complexo 2, ela também tem esse elétron aqui, que ela recebeu da FADH. Esses elétrons serão transportados do complexo 2 para o complexo 3 e do 3 para o 4 também, tá? Então, o que acontece? Qual é o esquema da cadeia transportadora de elétrons? Observem que o complexo 1, o complexo 3 e o complexo 4, eles são formados por proteínas que atravessam a membrana mitocondrial interna. A cadeia de transporte de elétrons é uma sequência de proteínas que estão aqui na membrana mitocondrial interna. Eu estou mostrando para vocês apenas uma cadeia, apenas uma sequência, mas entendam que dentro de uma mitocôndria existem vários complexos formados por várias proteínas. Vocês conseguem observar a diferença da proteína aqui do complexo 2 para as outras proteínas? O que significa isso? As proteínas do complexo 1, do complexo 3 e do complexo 4, elas atravessam a membrana. A proteína do complexo 2, ela não atravessa a membrana. Ela apenas recebe esses elétrons para ser transportados aqui. Então, o que significa? O complexo 1, o complexo 3 e o complexo 4, por eles atravessarem a membrana, como se eu tivesse um cano atravessado aqui nessa parede, passando ali para o outro lado, imagina que aqui tem um cano. Se aqui eu tivesse um cano e aqui eu tivesse hidrogênios, imagina que esse espaço que eu estou aqui é como se eu estivesse aqui nesse ambiente azul, que representa a minha matriz mitocondrial interna. Se aqui dentro desse espaço eu estiver cheio de hidrogênios, vai chegar um momento que esses furos, que esses canos que atravessam a parede, eles vão se abrir
para que ocorra a passagem de hidrogênios ali para o outro ambiente, ali para outra sala. Quem proporciona esse mecanismo de abrir essas passagens são os elétrons quando são transportados pela cadeia. Então, olha só como é que acontece aqui o esquema. Eu tenho uma quantidade de hidrogênios dentro da minha matriz mitocondrial. Da onde que vêm esses hidrogênios que estão aqui na minha matriz mitocondrial? Eles vêm do ciclo de Krebs, principalmente. Ciclo de Krebs que foi desencadeado por todo aquele processo que nós vimos anteriormente. Além desses hidrogênios aqui do ciclo de Krebs, lembra que nós vimos que quando o piruvato se transforma em acetil-CoA, ele também libera o hidrogênio e a molécula de NAD também vai lá pegar ele. E nós também temos moléculas de NAD que vão pegar os hidrogênios aqui no citoplasma quando está acontecendo a glicólise. Ou seja, independente de onde esteja vindo esses hidrogênios, mas sabendo que a principal, que a maior quantidade é aqui do ciclo de Krebs, esses hidrogênios, eles precisam ser bombeados, precisam ser transportados aqui da matriz mitocondrial para o espaço entre as duas membranas. Então, como que isso vai acontecer? Na medida em que os elétrons são transportados aqui na cadeia de um complexo para outro, esses hidrogênios vão se acumulando no espaço que fica entre as duas membranas. E vai chegar um momento que eu vou ter tanto hidrogênio aqui, que eu vou ter uma quantidade de hidrogênios muito maior aqui no espaço entre as duas membranas, representados aqui pela cor amarela clarinha, do que aqui na matriz mitocondrial. Então, eu estou gerando o que a gente chama de gradiente de concentração. Gradiente de concentração é quando eu tenho mais substância num lugar do que no outro. Então, se eu tenho mais substâncias dentro aqui do espaço entre as duas membranas, o meu gradiente de concentração é maior do que aqui dentro da minha matriz mitocondrial. E isso é necessário para que eu consiga fazer a produção de ATP. Nós estamos entendendo agora qual é a função, olha só a coisa bacana, qual é a função dos macronutrientes, lá das gorduras, dos carboidratos que foram oxidados pelo ciclo de Krebs, que geraram seus hidrogênios, e agora a gente vai entender o porquê que eles geram ATP e como que eles geram ATP. Porque acontece o seguinte, esses hidrogênios, eles vão se acumulando aqui nesse espaço que fica entre as duas membranas, gerando um gradiente de concentração muito maior do que na matriz mitocondrial. Observem que eu tenho muito mais aqui fora, né, do que aqui dentro da matriz. Então, o que que vai acontecer? Além dessas 4 proteínas que eu tenho aqui na membrana mitocondrial interna, eu tenho uma outra proteína essencial, essa é a que manda no negócio, que faz a produção de ATP. Essa proteína é chamada de ATP sintase. Essa proteína é chamada ATP sintase. Como o próprio nome já diz, ela sintetiza. O que significa sintetizar? Significa fabricar. Ela fabrica ATP, ela sintetiza ATP. E como que essa proteína trabalha? Essa proteína trabalha recebendo os hidrogênios que foram acumulados aqui no espaço entre membranas de volta para a matriz mitocondrial. Então, esse processo de transporte de hidrogênios agora do espaço entre as membranas de volta para a matriz mitocondrial vai desencadear um processo aonde essa proteína vermelhinha, que é a nossa ATP sintase, o que ela vai fazer? Olha aí que apareceu de novo. Ela vai fazer com que uma molécula de adenosina difosfato, um ADP, se junte a um fosfato formando o ATP. Nós temos ADP dentro da matriz mitocondrial e nós temos fosfato inorgânico também dentro da matriz mitocondrial. Então, este processo, ele é desencadeado, ele é proporcionado por essa proteína que fica aqui na membrana mitocondrial interna. E o que ela faz? Ela faz com que essas moléculas se juntem, formando o ATP que a gente conhece. Então, esse é o processo de produção aeróbia de ATP. Daqui a pouquinho, num dos próximos módulos, eu vou falar para vocês sobre a quantidade de ATP que é produzido por esse processo e a gente vai entender o porquê que o metabolismo aeróbio produz muito mais ATP do que o metabolismo anaeróbio. Mas, por enquanto, guarda aí que deixa para depois, tá? Vamos primeiro entender aqui esse processo de como acontece até o finalzinho dele.
Então, vejam bem, beleza. Cadeia de transporte de elétrons, foi transportando os elétrons, os hidrogênios foram passando para o espaço entre as membranas e depois os hidrogênios voltaram através dessa proteína chamada ATP sintase, que está aqui em vermelho, e juntou o ADP ao fosfato, formando o meu ATP novamente. Esse ATP produzido nesse processo, eles vão, inclusive, servir para toda a célula, tá? Eles vão sair da mitocôndria, eles vão vir aqui para o citoplasma, aproximadamente 90% de todo o ATP que existe aqui no citoplasma, eles vieram aqui da mitocôndria. Por isso a integração do metabolismo aeróbio e anaeróbio. Olha a importância que tem de um metabolismo sobre o outro. Mas espera lá, a gente não entendeu ainda um detalhezinho que é importante aqui na nossa cadeia respiratória. Por que a gente chama isso de cadeia respiratória? Quando a gente fala em respiração, a gente sempre associa isso ao ato de absorver oxigênio. Quando esse oxigênio entra na fibra muscular, para onde que ele vai? A principal parte, a maior quantidade desse oxigênio, sabe para onde é que ele vai? Ele vem aqui para o complexo 4 da nossa cadeia respiratória. É aqui que o oxigênio se instala, é aqui que ele pousa dentro da célula. E por que ele faz isso? Porque quando esse oxigênio está aqui no complexo 4, os elétrons que vão sendo transportados entre esses complexos, eles vão permitir que moléculas de hidrogênio se juntem a ele. O que eu tenho aqui? Eu tenho a formação de água, que a gente chama de água metabólica. Eu produzo água como consequência do meu metabolismo. Então, vejam que para a minha cadeia respiratória poder funcionar, eu preciso do oxigênio. Se eu não tivesse oxigênio aqui no complexo 4, os elétrons ia chegar uma hora que eles não seriam transportados com eficiência, e se a minha cadeia respiratória não conseguir transportar os elétrons com eficiência de um complexo a outro, ia chegar um momento que a minha quantidade de hidrogênios ia ficar diminuída, ia ficar limitada aqui no espaço entre as membranas. E, consequentemente, eu não teria uma quantidade grande de hidrogênios para fazer produção de ATP aqui pela ATP sintase. Punk, né? Esse processo de produção aeróbia de ATP, a gente também chama isso de fosforilação oxidativa. Poxa, a gente já sabe que quando fala em oxidativo, está relacionado ao metabolismo aeróbio, e quando a gente fala de aeróbio, a gente sabe que está relacionada ao oxigênio. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma fosforilação, que eu vou escrever aqui para vocês. Nós temos uma fosforilação oxidativa. O que é uma fosforilação oxidativa? Quando eu adiciono um fosfato àquele ADP, aqueles dois que já estavam, o que eu estou fazendo? Eu estou fosforilando. Não é isso? Quando eu adiciono fosfato, eu estou fosforilando, nesse caso, fosforilando o ADP. Então, agora eu tenho uma adenosina trifosfato, eu tenho um ATP. Como esse processo só aconteceu porque eu tinha oxigênio aqui no complexo 4, então eu chamo isso de fosforilação oxidativa. Entendeu? Parece um pouco complexo que a gente viu agora, né? Eu tentei simplificar aqui o máximo para vocês, coloquei imagens relativamente simples, eu criei esse slide aqui com o maior carinho para deixar ele bem didático para vocês. Eu espero que tenha, de fato, ajudado vocês a compreenderem o que é a nossa cadeia respiratória. Beleza? Na sequência, a gente vai ver a quantidade de ATP produzida pelo metabolismo aeróbio a partir da glicose. Beleza? Então, nós vimos anteriormente um saldo energético da glicose e agora eu quero mostrar para vocês o saldo energético do metabolismo aeróbio partindo desde lá do comecinho. Vamos ver?